Minha convidada hoje aqui no RN Acontece é a secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Tatiana Mendes Cunha. Logo terminou o primeiro turno da eleição e com o resultado, a não reeleição de Robson Faria, os pais secretários do governador se reuniram para traçar um plano já para a transição de governo. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos seus telespectadores. Muito obrigada pelo convite. A transição do governo já começou? Não, a transição ainda não, até porque nós não temos ainda um vencedor do pleito, e essa transição ela começa com o novo... Quer dizer, de comum acordo, né, entre o eleito e a equipe atual. Mas quando eu falo transição do governo, é a preparação para essa reta final de gestão. O que nós já começamos e já a partir da segunda-feira, né, passada... No dia 8 de outubro, no caso, exatamente, né? Foi preparar o Estado para o fechamento do mandato. Dessa atual gestão. Então, nós fizemos uma avaliação de todas as obras que nós pudemos concluir ainda, e elas são muitas, né? E nós estamos nos reunindo com as construtoras, pedindo agilidade, né? Cobrando do governo cidadão e da toda a equipe que elas sejam agilizadas. Né? Já que você falou em obras, e só para pontuar, a gente acompanhou nos últimos meses não só a propaganda do governo e a própria propaganda eleitoral. O governo apresentou um estoque de obras, de ações, mais de 1000 obras, né? Aí eu lhe pergunto, até dezembro, o que é que fica aí, o que é que vai dar para concluir? Nós temos Desculpa eu ter interrompido, mas só para pegar o gancho das obras. Nós temos muitas obras em fase de conclusão. Nós todos sabemos que a burocracia pública, ela exige que se licitem os projetos, né? Depois se licitem os projetos prontos, se licitem a execução. Então, isso demora muito tempo. E nós estamos na fase ou de conclusão de alguns projetos que foram licitados o ano passado, ou na fase ainda de licitar alguns projetos, ou na fase de início de obras, por exemplo, o Teatro Alberto Maranhão, que é uma obra de restauração do nosso acervo cultural mais relevante, na minha opinião. Então, nós começamos há pouco tempo. E essa obra tende a passar 2 anos em execução. De certa forma, ficar para o próximo gestor. O próximo gestor. Mas ele já vai encontrar o prato feito, né? Porque ele já encontra o projeto licitado, a obra licitada e o dinheiro ouvindo a conversa. Então, vai ser tranquilo e nós fazemos questão de deixar isso assegurado. Dificilmente isso vai ser lembrado da inauguração da obra no próximo governo. Eu acho que a população lembra sim, né? Nós vamos agora, nesses dias agora, dar a ordem de serviço para começar a restauração do Forte dos Reis Magos. Então, nós tivemos todo um processo de negociar a transição do equipamento, né, para o governo do Estado, para que nós pudéssemos começar. E nós temos 23 centrais do cidadão espalhadas pelo Estado inteiro. Algumas novas, né, com sede própria? Né? A maior parte, né? A maior parte são novas, são equipamentos belíssimos, super modernos, bem estruturados. Então, a população dessas cidades, lá no interior, como por exemplo em Apodi, né? Essa população vai contar com um serviço público bem prestado. Mas a senhora tem ideia de quantas obras estão para ser entregues ainda até o final de dezembro? Numerar não, mas eu posso nominar muitas, né? Há muitas centrais, há algumas escolas. Além do governo cidadão, nós temos obras que são financiadas com a Fonte 100, como, por exemplo, o Centro de Convenções. Né, a Fonte 100 são recursos orçamentários do próprio Estado. Né? Nós temos a rampa, que nós vamos conseguir entregar também. Nós temos o Hospital da Polícia, né, que é uma obra que se arrastava aí há muitos anos. Estradas também, eu acompanhei essa semana
governador visitando Praia de Tabatinga também. A Praia de Tabatinga fica pronta até o final do ano. Então... Aliás, apesar da derrota, ele tem cumprido uma agenda de visita a várias obras, né? Então, o governador, a apuração foi no final de semana. Na segunda-feira, dia 8, ele estava às 8 horas da manhã no Gabinete Civil, né, para dar continuidade. Então, ele quer terminar o mandato dele com o máximo de ações e obras concluídas. E nós temos muita coisa, Diógenes, que as pessoas nem sabem. Os subprojetos do Governo Cidadão são mais de 350 projetos de acesso à água, né, de estímulo à produção, às pequenas comunidades, de regularização sanitária para que elas possam comercializar nos supermercados, por exemplo, as queijeiras, né? Então, eu fico encantada de visitar esses lugares e perceber como o governo difundiu suas ações, né? E foi lá na ponta, né? Uma semana antes da eleição, eu estive numa comunidade para inaugurar um sistema de irrigação. E assisti de um velhinho de 89 anos uma declaração que me deixa emocionada. Ele olhou para mim e disse: minha senhora, eu tenho 89 anos e eu pensei que ia morrer sem ter acesso à água. Então, tem muitas dessas ações que às vezes a população não conhece, porque a abrangência dela é pequena, né? Mas são muitas, espalhadas pelo estado inteiro. Ações que marcam vidas. Exatamente, que transformam vidas. Transformam vidas. E o que houve? Diante de tantas obras, o governo ressaltou ao longo desses últimos meses e durante a campanha o próprio candidato, qual foi a avaliação que a senhora fez? O que houve? Que o governador não conseguiu a reeleição, não teve o reconhecimento da população. Não vai me responder como o Zé Agripino, faltou voto, como ele foi procurado lá em Brasília. Eu faço análise de que o reflexo da dificuldade que o governo enfrentou para fazer o pagamento em dia, né? Isso refletiu profundamente. Folha de servidores, né? Por quê? Porque sem pagar os servidores, os serviços começam a ficar mais difíceis, porque o servidor não se sente estimulado a trabalhar com satisfação quando ele não tem o seu salário em dia. Isso fora o impacto na própria economia, né? Então, acho que esse daí é o grande ponto que eu não sei como será solucionado no próximo governo. Falar disso, depois da derrota do governador, você sabe, as dúvidas ocorrem e as pessoas, às vezes de forma até, às vezes não muito correta, passam a indagar. Agora que ele não vai pagar os servidores, vai atrasar 13º. O 13º, como é que está essa questão da folha de servidores daqui para o final do ano? Não existe esse pensamento, né? Se é uma coisa que nós estamos sentindo, é que o governador está empenhado, né, em fazer o máximo que for possível, certo? E da melhor forma possível. Então, não vamos abandonar servidor, vamos manter o calendário que nós estamos mantendo. Hoje, por exemplo, todo mundo já recebeu. A pergunta é pertinente até diante do que a senhora disse, quer dizer, resta saber como é que vai ser o futuro gestor, como é que ele vai enfrentar essa questão. Exatamente. Mas assim, quem está no barco agora... somos nós. Somos nós, é o atual governador, e o governador Robson Faria vai continuar se empenhando fortemente da mesma maneira. Folha de servidores do ano passado, o 13º, foi concluída, não, secretária? Ainda falta uma parcela de quem recebe acima de 5 mil. Né? Então, essa parcela de quem recebe acima de 5 mil, nós estamos trabalhando. Continuamos trabalhando na negociação com o Banco do Brasil para antecipação dos royalties. Temos enfrentado resistência do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, mas a nossa Procuradoria continua acreditando que é possível reverter essa situação. Ainda sobre a folha deste ano, nós temos, me corrija se estou errado, outubro, novembro, dezembro e o 13º. Qual é a perspectiva? Eu acho que a perspectiva é nós continuarmos cumprindo o calendário que temos feito até agora. Então, esperar até a arrecadação do dia 10 para pagar o mês anterior. Né? Eu acho que esperar além disso é depender de uma arrecadação ou de recursos extraordinários que nós não sabemos o que podemos ter.
A Tribuna do Norte traz hoje um déficit anual do Estado da ordem de 1,3 bilhão de reais, ao lado de mais 6 estados e do Distrito Federal. A conta é essa mesmo? A conta é essa e talvez uma conta maior ainda do que essa. E eu acho que essa é uma realidade que vai alcançar todos os estados. Né? Então, não apenas esses 7 e o Distrito Federal. Enquanto nós não tivermos uma melhora na arrecadação dos recursos federais, né, nós vamos enfrentar esse problema. Os nossos auditores, né, e os nossos contribuintes estaduais têm, graças a Deus, colaborado muito, né, e por isso nós conseguimos manter esse equilíbrio que nós temos hoje. Né. Apesar de toda essa crise, nós conseguimos reagir e manter esse salário pago até o dia 10. O governo tem expectativa de receitas extras, como a negociação da conta do Banco do Brasil, a conta do Estado, dos servidores, a questão também de uma equalização com a Previdência, o encontro de contas. Essas receitas se confirmaram? Não, a compensação previdenciária vem se confirmando muito vagarosamente. Né? A venda da folha não aconteceu e a nossa expectativa agora é poder antecipar os royalties. Né? Isso ainda está em aberto? Ainda estamos na luta, né? Na luta para conseguir. Decisão... Com isso, nós pagamos o 13º do ano passado. Existe uma decisão contrária, judicial, existe uma manifestação do Tribunal de Contas contrária, nós procuramos o judiciário, que também manteve na mesma posição. Qual a expectativa da senhora para uma decisão final sobre esse assunto, inclusive para o governo contar com os recursos para pagar a folha? Acho que seria muito bom para que nós pudéssemos concluir o ano com o 13º do ano passado, inteiramente pago. A senhora falou muito em obras que chegaram às pessoas mais humildes, mas eu lhe pergunto, qual é a marca deste governo, na sua avaliação? Eu acho que são tantas. Mas a marca, que Robson vai ser lembrado. De positivo, né? Eu acho que Robson vai ser lembrado muito quando você anda, que vai para o aeroporto e olha aquela nova estrada iluminada, né, que vai facilitar o trânsito. Eu acho que ele vai ser lembrado. O anel viário. Né? Aquilo ali é uma obra fantástica. Eu acho que a Moema Tinoco, Robson vai ser muito lembrado agora no verão, quando as pessoas forem para as praias do Litoral Sul. Conclusão de uma obra que estava pendurada há muito tempo, né? Há muitos anos. Então, nós temos muitas obras paradas há muito tempo que nós concluímos e vamos deixar prontas para concluir. O próprio Hospital da Polícia é uma delas, né? Então, faltando um pouquinho e não conseguia destravar a burocracia. Nós conseguimos isso. E o mais bacana de hoje nessa história toda é que, apesar da derrota, a equipe do governo continua empenhadíssima. Né? Continuamos nesses 80 dias que nos restam, né? Um pouco menos de 80 dias, nós vamos fazer muito ainda. Ninguém caiu em depressão e deixou de trabalhar. Não, de jeito algum, até porque o mundo gira, né? Claro. E essa é apenas uma eleição. Vida que segue, né? Exatamente. Recursos hídricos, eu lhe pergunto sobre o setor de recursos hídricos, porque a senhora acompanhou muitas obras no interior do estado, né? Nós temos obras, nós temos adutoras, né? Nós temos barragens submersas, nós temos sistemas de irrigação, nós temos dessalinizadores, são muitas obras. E nós temos até projetos de reuso de água. Então, é o sujeito que nunca teve acesso à água, agora ele recebe a água, ele se preocupa em reutilizar para o gado, para as plantas, né? Então, nós temos muitos projetos. Apesar disso, o governo ainda está, se eu não me engano, sob decreto de emergência na maioria dos municípios, né? E nós estamos ainda num processo de estiagem, né, muito forte, e já estamos fazendo... Tivemos um refresco esse ano, mas foi só um refresco. Foram 7 anos de seca, né? Mas foi só um refresco. Em algumas regiões, como por exemplo Currais Novos, né, o Dourado não recebeu água, o Gargalheiras não recebeu água. Né? Então, assim, nós temos algumas regiões que parece que se abriu um guarda-chuva e a água não chegou ainda. E nós já estamos trabalhando na operação vertente. Então, nós temos carro-pipa
oferecendo água à população. Engraçado, Diógenes, é que esse governo enfrentou 7 anos de seca, mas nós nunca deixamos de atender a água para o consumo humano, mas também de manter o setor produtivo funcionando. Porque o governador Robson, ele fez um equilíbrio, né, entre as ações dele. Então, você vê, por exemplo, o assentamento, né, Rosário, o Amarelão recebendo escolas modernas, né, com energia solar, com laboratórios. E você vê a preocupação do governador, por exemplo, de atender o agronegócio, os criadores de camarão. Então, você tem um governo equilibrado, um governo para todos. Olha, a gente falou de uma dificuldade que o governador teve para a questão da folha de servidores, mas eu não posso deixar de perguntar também sobre a segurança pública, até porque a senhora sentou muitas vezes para tratar das crises do setor de segurança pública, greve de policiais militares, questão de concursos e também a crise nos presídios. Qual é a avaliação que a senhora faz nesse final de gestão? Eu acho que o governador ele foi muito generoso com os agentes de segurança. Nunca se promoveu tanto, né? Então, eu sei que muitos dos policiais militares e civis devem um sentimento de gratidão ao governador e eles expressam isso para mim. Agente penitenciário também, né? Agente penitenciário também. No sistema penitenciário, nós fizemos uma verdadeira revolução. Então, se você visita Alcaçuz hoje, você sente que Alcaçuz é diferente. Né? Foi do caos ao case, né? Exatamente. E não só Alcaçuz, o sistema todo está muito mais equilibrado. O secretário Mauro, ele recebeu o sistema com os agentes, todos, com os agentes não, os apenados todos soltos, livres, fazendo o que eles queriam. Então, hoje nós temos disciplina, nós temos humanidade, então lá se casa, né? Lá se recebe familiar, recebe criança em espaços especiais para crianças. Então, o sistema penitenciário sob controle nesse final está de gestão. Sob controle completamente e não só isso, é uma referência nacional. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da secretária-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, a advogada Tatiana Mendes Cunha. Obrigado, Tatiana, por suas explicações. Não deixou de responder nenhuma das perguntas. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Diógenes. É sempre um prazer imenso vir aqui. É isso aí.